certeza. É só a parte física mesmo que é mais complicada. Mas vai chegar lá. Meninas, já está gravando, então vamos começar. Então, olha só, para quem ainda não tinha chegado, eu comentei que o nosso bate-papo de hoje ele tem a ver com um vídeo, depois eu posto lá, do Mário Sérgio Cortella. Cortella é um cara muito inteligente, e aí, numa das coisas que ele falou, ele disse que o ser humano é a única pessoa, né, o único ser, na verdade, que é mortal. O que ele quis dizer que é mortal? Todo mundo vai morrer, mas nós temos consciência de que vamos morrer. Nós sabemos que vamos morrer, né? Mas quando ele falou sobre termos consciência, eu falei, não, a gente não tem consciência, a gente tem ciência. A gente sabe o que é morrer, mas eu acho que a gente não entende o que é morrer. Eu acho que tem uma diferença de você saber que algo vai te acontecer e você ter, por exemplo, Cristo. Cristo sabia que ia ser crucificado. Mas, por exemplo, os ladrões não tinham consciência do que os esperavam no caminho. Cristo tinha. Então, é completamente diferente. E aí eu fiquei me perguntando o que é ter consciência da morte, e eu também trouxe isso para a vida de igual forma. Todo mundo sabe que está vivo, mas será que todo mundo tem consciência do que é viver? Então, o nosso bate-papo de hoje ele vai girar um pouco em torno disso, sabe? O que é viver e o que é morrer. E aí, eu me lembrei, lá em João, falando sobre vida, nosso conhecidíssimo versículo João 10:10. João 10:10, Jesus está conversando com os discípulos e ele diz que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para lhes dar vida. Aí a maioria das versões está aí, uma vida em abundância, e a minha versão está, uma vida plena que satisfaz. Então, viver para mim tem a ver com plenitude, né? Com satisfação, com alegria de viver. E a gente só tem alegria. Eu me lembro uma vez que eu cheguei a comentar isso aqui numa aula. Por exemplo, quando às vezes você vai fazer uma prova, né? Seja um concurso ou quando a gente estava estudando ainda, que quando a gente batia o olho na prova e a gente via que a gente sabia o que estava na prova, a gente começava a rir. Você tenta lembrar de uma experiência dessa, cada questão que você via, que você sabia, que você tinha estudado, você dava um sorriso, aquilo dava um certo alívio. Então, a gente só se alegra nas coisas quando a gente conhece, quando a gente entende verdadeiramente tudo a respeito daquilo. Aí eu me alegro plenamente. Então, eu entendo que para que a gente possa viver uma vida plena, é preciso que a gente tenha uma vida não só de conhecimento, mas principalmente uma vida de consciência. Consciência de tudo que acontece ao nosso redor, de todas as experiências que a gente tem. E aí, olha só que interessante. Deixa eu ver se eu vou direto aqui, só para eu... Rapidinho, peraí. Alguém tem uma ideia? Se você fosse me dar uma definição sobre o que é viver e o que é morrer. Porque, a gente tem um monte de gente aí que está andando, mas está igual zumbi, né? Parece que está morto. Que está vivendo todos os dias, mas que não vive, ou que está apenas sobrevivendo. Você consegue me dar uma definição sobre o que é viver e o que é morrer? Automaticamente um vai ser o oposto do outro. A partir do momento que você define o que é viver, automaticamente você também define o que é morrer. E aí? Então, nesse processo, né, 2 de outubro, que eu estou vindo para cá desse autoconhecimento, o que eu vi que a maioria das pessoas, elas não estão vivendo, né, porque eles falam assim, que quando a gente está com depressão, essas coisas, é quando a gente já desistiu de viver, com depressão, ansiedade, angústia, e por aí vai. Aí, o que eu estou entendendo nesse processo é que essas pessoas já desistiram de viver.
quando a gente, de uma certa forma, eu acho que quando a gente se deixa... O Alberto falou, por exemplo, que muitas vezes no hospital, ele falou que assim que ele chegou no hospital, ele foi colocado numa sala, que talvez eu dissesse que foi uma cela, que ele falou que era um cubículo, uma parede de um lado, uma parede do outro, a cama no meio, não tinha luz, não tinha onde ligar a tomada, não tinha nada, nada, solidão, isolamento. Aí eu falei assim, você chegou a passar a noite lá? Ele falou, não. E ele falou, e se eu tivesse que passar uma noite lá, eu não ia conseguir. Sabe? Então, às vezes, eu acho que a gente, às vezes, vai perdendo a vontade de viver quando a gente começa a se isolar de tudo aquilo que te lembra que você está vivo. Né? A gente precisa, às vezes, trazer... A Bíblia fala que a gente deve trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Viver também é não ter... morrer também é deixar de ter esperança. Quando você não tem esperança mais, você vai levantar da cama e vai para o trabalho, você vai fazer o que você tem que fazer. Por quê? Para quê? Se você não tem esperança, se você não tem expectativa de absolutamente nada, né? Aí eu estava vendo que morrer no grego antigo é latos, que significa esquecimento. E aí eu fui vasculhar um pouco mais, e olha só que doideira. Latos é o nome de um dos rios do Hades. E para nós, Hades, a gente tem um entendimento de Hades como um inferno. Então imagina que esquecimento é um dos rios do inferno. Então, de repente, eu parei para pensar e falei, por exemplo, lá no túmulo de Jesus, eu nunca vi, mas dizem que lá está escrito, ele não está aqui. E a gente sabe que Jesus é vivo. Ele não é nem está, ele é vivo. Claro que temos os nossos dogmas, a nossa fé, que nos faz entender isso, cada um à sua maneira, mas independente disso, independente de fé, muitas vezes as pessoas permanecem vivas porque elas estão na nossa lembrança. Sabe? Então, uma pessoa que é esquecida, uma pessoa que morre e não faz falta, uma pessoa que morre que é esquecida, deve ser muito triste. Por quê? Porque você não deixou nada para ninguém. Você não fez absolutamente nada para deixar alguma coisa que seja para a pessoa que está do seu lado, que seja para a sua vizinhança, que seja para o mundo. Você não deixou a sua impressão digital, você não deixou a sua pegada, você não deixou a sua marca naquele lugar. Então, nesse momento, eu entendo que viver também está ligado a propósito. Uma vida sem propósito jamais será uma vida plena. Aquela plenitude lá de João 10:10, uma vida sem propósito jamais será. Aí a questão é, a gente volta a esbarrar num assunto que a gente sempre fala, porque todo mundo tem falado disso. Qual é o meu propósito? Oi, Vanessa, sem problema, amor. Qual é o meu propósito? Eu já fiz essa pergunta aqui, algumas pessoas não estavam aqui no dia, e aí eu vou te fazer de novo. Você poderia dizer, afirmar que você já encontrou o seu propósito de vida? Não. Não, também não. Quem está com a câmera desligada também está fazendo assim com o dedinho, que também não encontrou. E se eu te disser que o seu propósito, Eliomara, que o seu propósito, Soninha, de cada uma que está aqui é exatamente igualzinho ao meu propósito? Se eu te disser que Deus só tem um único propósito para todas as pessoas da face da Terra. Porque Deus fala, que a palavra fala que Deus quer que todos sejam salvos. Se Ele quer que todos sejam salvos é porque Ele deu um propósito para todos. E Ele quer que todos cumpram esse propósito. E o nosso único propósito, a maneira como a gente vive esse propósito é que é individual, que é particular. Cada um vai viver esse propósito dentro do universo em que está.
Mas uma coisa é fato, o nosso único propósito é servir, é entregar. É se encher para entregar, é ser veículo, é ser sabe, é ser o carteiro que entrega a encomenda, é ser o cano pelo qual passa a água. Por quê? Eu também já falei isso aqui a respeito disso. Quem se alimenta do fruto de uma árvore é a própria árvore. Você já viu um pé de maçã comendo maçã? Nunca viu e nunca vai ver. Você já viu um rio bebendo da sua própria água? Nunca viu e nunca vai ver. Você já viu um professor dando aula para ele mesmo? Nunca viu e nunca vai ver. Porque tudo aquilo que um professor sabe não é para ficar nele, é para ensinar o próximo. E aí eu sirvo. Então, tudo aquilo que a gente recebe é para que a gente entregue para o próximo. Então, o nosso propósito é entregar. Nosso propósito é deixar as coisas fluírem por nós e entregar o outro, e alcançar o outro. Né? Eu sei, por exemplo, a Janice. Janice está trabalhando agora com flores, né? Com orquídeas. Ela é apaixonada por orquídeas e ela está começando a vender orquídeas. Mas, gente, que propósito de vida é esse? Para uma pessoa que ama a orquídea, ter uma orquídea dentro da casa dela. A minha mãe, por isso eu já falei, gente, depois da hora que acabar esse fervor aqui de pandemia, eu vou lá, que a Janice mora na minha cidade. Eu vou lá na casa da Janice para comprar uma orquídea para levar para minha mãe. Minha mãe tem uma floresta na área do apartamento dela, é uma área grande que tem lá, planta para tudo enquanto é lado. Aí ontem mesmo ela estava falando comigo. Meu pai veio trazer uma água para ela. Ela, não, já tomei, eu vou jogar o resto nas plantas. Aí ele imediatamente foi lá e virou o resto do copo todinho na orquídea. Aí ela falou, meu bem, a orquídea não gosta de tanta água assim, não pode, não sei o quê. Olha a importância que ela dá. Ela conhece o que cada flor gosta ou não gosta. Minha mãe conversa com as flores dela. Então, se algo que a Janice faz com tanto carinho, com tanto amor, que ela cuida, lá na casa dela, chegar lá na casa da minha mãe, você vai trazer alegria para o coração dela. Então, a Janice está servindo ao reino, porque ela está fazendo aquilo que Jesus fazia. Ela está entregando aquilo que ela tem de melhor. E entregar, se o melhor dela são flores, que diferença tem se o melhor de outra pessoa é a medicina? Porque quando você para pensar, tem muitos médicos aí que o propósito de vida deles não aparece, porque eles não conseguem servir as pessoas, eles querem ser servidos. Tem pastores que não servem as suas igrejas, querem ser servidos por ela. Não vai fluir nunca, não vai acontecer nunca. A igreja está pequena, não sabe por quê, porque o propósito é errado. Qual que é? Será que não está alinhado com a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que todos cresçam e até a altura de varão perfeito, ou a estatura de varão perfeito, que é a altura de Cristo. Então, é olhar para Cristo, o que Cristo fazia eu também faço. Tem aqui, se não me engano, é 1 João, foi a Valéria até, não a Valéria Dias que está aqui, a outra Valéria, que essa semana me enviou esse versículo. 1 João 4, acho que é 16 ou 17. Espera aí. Aqui, à medida que permanecemos em Deus, nosso amor se torna mais perfeito. Assim teremos confiança no dia do julgamento, pois vivemos como Jesus viveu neste mundo. O que significa viver como Jesus viveu neste mundo? Significa ter consciência de duas coisas. Ter consciência, em primeiro lugar, de que eu, pela minha própria natureza, não vou conseguir fazer absolutamente nada. Mas que nele, através do Espírito Santo, que é dele que habita em mim, eu posso fazer tudo que ele fez.
Ah, eu posso curar? Eu posso multiplicar? Eu posso? Sim, mas você também pode amar, você também pode respeitar, você também pode valorizar as pessoas, você também pode agir na vida do outro para que a vida do outro seja transformada. As obras maiores que Jesus fala que nós faríamos, vocês já pararam para pensar nisso? Eu, embora tudo que eu pense, por mais que eu pense que seja algo grandioso, eu falo, mas Jesus, nada pode ser maior que o teu sacrifício, isso é fato, né? Então, tudo que a gente tem para fazer simplesmente é entregar o nosso melhor. Não foi isso que Cristo fez? Entregou o melhor dele para nós. Nada além disso. Aí, lá em Apocalipse 3:15, diz assim: sei de tudo que você faz. Você não é frio nem quente. Desejaria que fosse um ou outro. Mas porque é como água morna, nem quente nem fria, eu o vomitarei de minha boca. Gente, o que a gente faz com água morna? Você não faz café com água morna, você não faz chá com água morna, você não faz escaldapé com água morna, a gente não faz nada com água morna. Ou a gente faz com água quente ou a gente faz com água gelada. Então, o ser quente ou ser frio é que você tenha uma identidade. Mas você ficar ali, ó, em cima do muro, porque a água morna é quem está em cima do muro. Uma hora eu estou para cá, outra hora eu estou para lá. À mercê de vento de circunstância. E aí eu te digo, né, quando eu tenho consciência da minha vida plena e abundante, a minha vida plena e abundante não pode ser uma vida morna. E o que é uma vida morna? E aí, como é que tá lá no trabalho? Ah, tá indo, né? E o maridão, como é que tá? Ah, daquele jeito, né? Mas tá tudo bem? Não, estamos, né? Do jeito que dá para estar. E, sei lá, como é que tá em qualquer coisa que se pergunta. E aí, como é que tá lá na igreja? Ah, tô indo, né? Você conhece gente assim, que tudo para a pessoa tá mais ou menos? Tudo dela, não, tá tranquila. Aquela história assim, tá ruim, né? Mas melhor com ele do que sem ele. Sem ele é pior. Então, prefiro ficar com esse meia boca que está aqui. Sabe, viver uma vida plena não é viver uma vida meia boca. Não é viver uma vida morna. E aí uma frase que o Cortella falou, a vida é curta demais para ser... A vida é curta demais para ser pequena. Aí eu fiquei me perguntando, qual que é o tamanho da minha vida? A minha vida é pequena? A minha vida é média? A minha vida é grande ou a minha vida é infinita? Né? Onde que nós estamos nessa história toda? Por que a gente tem vivido os nossos dias da maneira como temos vivido? Outro dia eu acho até que alguém colocou no grupo, eu não sei se colocou, mas uma das coisas que fez diferença para o Alberto no hospital, vocês já devem ter visto, se não no grupo, um desenho animado de um coronavírus fortão. Ele vem andando, a galera abaixando para ele, aí o menininho olha para ele, dá as costas para ele e o menino vê Jesus. Aí Jesus vem e acaba com aquele vírus. Então isso fez diferença para ele. Fez diferença para mim aqui dentro da minha casa. Esse tempo todo que eu passei foi meu posicionamento espiritual. Foi não ser morna na minha fé, não ter uma fé morna, mas ter uma fé quente, com o fogo do Espírito Santo. A gente teve um dia, a gente teve aula na sexta, aí um pouquinho depois da aula eu vim, dei boas notícias e tal. Quando foi no sábado, foi sábado? Foi. Sábado de manhã, eu limpei o quarto em que o Alberto estava. Limpei tudo, higienizei e tal, parará. Fui ao hospital, voltei. Todas as vezes que eu entrava no quarto, eu sentia cheiro de hospital lá dentro. Falei, cara, será que está no meu nariz? Será possível? Aí
Tá, fiquei na minha. Aí, daí a pouco, a Ana Luísa falou, mãe, tá com cheiro de água sanitária aqui. Eu falei, não. Falei, parou com essa palhaçada agora. Falei aqui, ó, vaza você, suas doenças, o cheiro que você carrega do ambiente em que você tá. Falei, aqui na minha casa você não fica. Falei, vaza em nome de Jesus. Quando foi à noite, no sábado à noite, estava aqui no sofá vendo TV, me deu um acesso de tosse, mas um acesso de tosse, eu tossia. Eu falei, meu Deus, o que é isso? E dor de cabeça. Eu falei, cara, não é possível. Aí a Ana estava dormindo no meu quarto comigo. Naquela noite eu dormi de máscara. Eu peguei balinha de mel aqui, ó, eu amo essas balinhas de mel. Aí própolis, mel, não sei o quê, eu chupei tanta bala de mel, gente, que cortou o céu da minha boca, cortou minha língua. Falei, cara, não posso ficar tossindo. No domingo de manhã, eu acordei, sabe aqueles calafrios de febre? Aí quando eu fui em direção ao banheiro para pegar o termômetro, eu falei, opa, não, parou. Falei, quer saber? Eu falei, olha só, eu sei quem eu sou, eu sei quem meu pai é, eu sei naquilo que eu creio na palavra que fala que Jesus levou todas as nossas enfermidades. Eu não aceito enfermidade. Falei, diabo, não aceito a sua intimidação. Pode sair daqui com tudo que é teu, não tem espaço para você nessa casa. Fico arrepiado só de lembrar. Gente, daí a pouco, sabe aquele calor que dá pós-febre? Quando passa a febre, que a gente fica com aquele calor, meu corpo se encheu de um calor, acabou tudo. Acabou tosse, acabou febre, acabou dor de cabeça. Por quê? Porque eu estava... Todas as vezes que a gente começa a ir mais para o lado do medo, que a gente começa a ficar com receio das coisas... Quer dizer que não é para ir no médico? Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. Porque muitas vezes Deus vai escolher te curar, como foi o caso do Alberto, através da vida de outras pessoas. Então, é Ele que sabe. Mas quando ele estava lá, ele falou que quantas vezes ele falava, ele falou que ele olhava a árvore lá fora e falou, Senhor, eu quero respirar aquele ar lá de fora de novo. E aí ele foi tendo consciência, depois que ele viu esse videozinho, ele falou que tudo que chegava no quarto para ele comer, ele comia tudo. Tudo. Ele não queria saber se estava gostoso, se não estava. Ele se alimentou de tudo que foi servido, porque ele entendeu que ele precisava se fortalecer, que ele não podia ficar morno na fé. Mas ele disse para mim que quando ele estava dentro daquele biombo, lá isolado, ele falou, amor, naquele momento a fé foi embora. E aí, a hora que a fé vai embora, as coisas complicam. Mas não adianta... Vem, Gaia. Só, neguinho. Vem. Não adianta a gente ter... aqui, ó. Não adianta a gente ter... Você pode deitar aí, tirar esse rabo da frente para as meninas poderem ver? Obrigada. Não adianta a gente ter uma fé morna. O fogo do Espírito Santo não é morno. Né? Não é, sei lá, o palito de fósforo do Espírito Santo. Não é como uma velhinha que você lambe o dedo e vai lá, aperta e apaga. Não pode ser. Então, se a gente não estiver fazendo isso, preocupado com isso o tempo inteiro. Eu estou fazendo um... Como é que chama? Devocional. Um devocional com a Paulinha, de João. Aí a gente está em João, cada dia eu leio um trechinho, 2, 3 versículos, às vezes um versículo, e a gente vai escrevendo e comentando sobre isso. Aí, João 2, 3 é aquela passagem que começa a falar sobre Jesus, das bodas de Canaã, né? Que Jesus fez quando ele fez o primeiro milagre dele. Mas o que me parou nisso aqui? Olha que doideira. Aí eles foram convidados para 3 dias depois, houve uma festa de casamento no povoado de Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali e Jesus e seus discípulos também foram convidados para a celebração. Durante a festa, o vinho acabou e a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. E a gente sabe que o vinho é o Espírito Santo. Então, às vezes, no meio... Você quer, amor? Às vezes, no meio da festa,
às vezes no meio de um momento em que, normalmente isso acontece, às vezes a gente está vivendo uma época muito boa e tal, e de repente no meio daquilo tudo, algo acontece. O vinho acaba. Então a primeira coisa que eu pensei a respeito disso, eu preciso ter vinho reserva. Se eu orar só o suficiente para hoje, se vier algo a mais que eu não estou esperando, eu vou ser pega de calça curta, eu vou ser pega de surpresa. Então, a gente precisa ter uma vida de oração, ter uma vida de leitura da palavra a mais, extra. Né? Como eu sempre cito aqui, da Valéria falando, de que hoje, né, nos desafios que ela vence, por conta da idade do Dr. Edno, ela diz que ela se alimenta hoje do amor que eles geraram antes. Da vida de qualidade, do casamento de qualidade que eles sempre tiveram. Então, hoje, se ele não consegue ser o marido que ele era antes, ela está bem abastecida. Aquilo foi suficiente para ela vencer cada desafio. Então, se isso acontece no natural, vai me dizer que não vai acontecer no espiritual? E eu lembro de novo daquele episódio das virgens que a gente falou no outro encontro, né? Das virgens, as 5 prudentes e as 5 imprudentes. As imprudentes, quando o óleo dela acabou, aí ela, me dá o seu. Então, pode ser que o meu óleo acabe e aí eu tenho que recorrer ao outro. Ora por mim. Tem problema? Não, não tem. A gente sabe o poder da oração de concordância. Então, quando eu peço a vocês, por exemplo, quando eu pedi a vocês que orassem pelo Alberto, é porque o meu óleo tinha acabado? Não. É porque eu tinha um entendimento, havia algo que eu cria e eu queria pessoas concordando comigo naquilo que eu estava crendo, pelo poder que existe na oração em concordância. Mas se ninguém orasse, nada iria mudar. Nada iria mudar. Porque a palavra fala que se 2 ou mais estiverem reunidos em nome dele, aquilo que pedirem será atendido. E eu e o Espírito Santo somos 2 ou mais. Agora, 2 é suficiente, só que mais é melhor ainda. Então, se a gente estiver em comunhão, em concordância, é muito melhor, mas 2 é suficiente para fazer o milagre acontecer. Então, eu preciso ter esse entendimento de quem eu sou e viver esse quem eu sou. E isso eu levo, por exemplo, para o profissional. Tá? Eu falo de mim como professora, por exemplo. Nesse tempo todo que eu passei, não teve um dia que eu cheguei triste para poder dar uma aula. Mas não teve um único dia. Chegava, e aí, pessoal, ia animada, e brincava com os meninos. Nós marcamos de assistir ontem um episódio de anime, desenho japonês, que os meninos queriam assistir. Um menino da sala ia transmitir e a gente ia todo mundo assistir juntos aqui. Só não deu para fazer por causa da saída antecipada do Alberto, que seria para hoje. Então, apesar das circunstâncias, eu estava em paz. Então, eu posso viver o meu trabalho. Gente, tem coisa pior do que você ser atendido por um profissional morno. Não é maravilhoso quando você vai a um lugar e a pessoa te atende, sabe? Sei lá, você ter aula com um professor que está feliz com o que está fazendo. É diferente de um que está ali porque não tem outra coisa para ganhar dinheiro na vida. Então, voltando lá, por exemplo, na questão do propósito que a gente falou no início, eu falei que o nosso propósito é um só. Mas a forma como a gente vive, isso depende. Eu estou fazendo isso através do ensino. A Valéria faz isso cuidando da estética das pessoas. Gente, para nós, quando você vai fazer uma sobrancelha e fica mal feita, quando você corta o cabelo e você não gosta do corte, é ruim demais. E aí tem uma pessoa que entendeu. A Valéria tem coisa que ela fala, olha, tal escova assim, eu vou fazer só nessa parte do seu cabelo. Porque se eu fizer nessa parte aqui, eu não sei o que pode acontecer. Então, eu não vou fazer. Por quê? Porque ela trabalha com consciência, porque ela conhece os talentos que ela tem. E ela sabe que naquela parte ela pode fazer e que naquela pode dar errado.
Isso é servir as pessoas. E não servir a si mesma. Está interessada só no dinheiro que ela vai receber e fazer por fazer. Se a pessoa gostou ou não gostou, é com ela. Então, a nossa maneira de servir é onde a gente está fazendo o que for que a gente estiver fazendo. Se eu estiver na cozinha, eu vou servir fazendo a comida da melhor maneira possível. Se eu estou aqui com vocês, eu vou servir vocês da melhor maneira possível. Se eu estou na casa dos meus pais, adianta eu ir visitar os meus pais, igual meu irmão vai, leva o iPad dele, senta lá dentro no quarto e fica lendo o iPad na casa dos meus pais. Não precisava ler lá, podia ter lido na própria casa. Qual papel de filho ele está fazendo aí? Nenhum. Isso é ser um filho morno. Tem mãe que é uma mãe morna. Tem gente que é morno na igreja, tem gente que é morno no trabalho. E aí, o que Deus fala lá em Apocalipse? Porque tu és morno, eu te vomitarei. Dá para ter uma ideia do que é ser vomitado por Deus? Isso é impactante demais. Isso é grande demais. Nesse vídeo do Cortella, ele fala que ele já foi secretário de Educação em São Paulo, e aí ele disse que quando ele saía para as reuniões, né, sempre ia o assessor com ele. Chegava na escola, tinha banda, as crianças cantavam, ele falou que ele tem trauma de aquarela, que toda escola que ele ia, as crianças cantavam aquarela para ele, do Toquinho e tal. E aí um dia ele entendeu que em vez de levar o secretário de Educação, ele passou a levar os funcionários da Secretaria de Educação. E a primeira pessoa que ele escolheu levar foi a Dona Maria, que fazia café. E aí ele levou no carro oficial junto com ele. E aí chegou na escola, em vez da Dona Maria fazer café para os outros, fizeram café para ela. Porque ele diz que a Dona Maria achava que ela só fazia café. Depois dessa experiência, ela entendeu que ela trabalhava numa secretaria de educação. Se a secretaria é de educação, o que se faz naquele lugar? Educação. Todo mundo lá faz educação. Assim, ela achava que ela só fazia café, mas aí ele entendeu que ela fazia educação. Aí ele falou a mesma coisa do menino do Xerox. Então, às vezes, a gente acha que está só dando aula, que está só cozinhando, que está só fazendo A ou só fazendo B. Eu tenho um amigo nos Estados Unidos, o Marcos, ele mora em Boston, e a esposa dele tem o que eles chamam lá de daycare, que é como se fosse uma babá, tem um lugar onde as crianças passam o dia, enquanto os pais, como se fosse uma creche, mas bem mais simplificada. E ela teve um problema com a pessoa onde ela tinha o daycare e agora ela quer levar para outro lugar. E ele falou comigo, eu estou preocupado porque está caro, porque está bem. Eu falei, para um pouquinho. Falei, vamos fazer a coisa na ordem certa. Falei, por que você acha que Deus permitiu que o daycare fosse inventado? Que alguém um dia inventou. Né? O que a gente já falou aqui, criação mental e criação física. Primeiro nível de criação na mente. Eu pensei, alguém um dia pensou, gente, e se eu fizesse isso? E se eu criasse um ambiente para cuidar de criança nesses parâmetros? Pode dar certo. Aí foi lá e criou. Então alguém criou e depois aquilo foi disseminado. Por que Deus permitiu que aquilo fosse criado? Falei, sua esposa tem consciência de que as crianças que chegam no daycare, que quando elas saem do daycare para voltar para casa, que elas não são as mesmas crianças mais? Que por causa do Jesus que habita você e que habita nela, pela presença dele nela, a vida dessas crianças é transformada todos os dias enquanto eles estão com ela. Porque às vezes a gente vê crianças que são traumatizadas em creches. Crianças que em casa recebem um tipo de educação, mas como passam mais tempo na creche do que em casa, lá na creche a educação acaba sendo maior. Que aí chega em casa e fala uma palavra, não falando de onde você tirou isso? Aí foi lá na creche que aprendeu. Então, da mesma forma que a gente sabe que o mal influencia, o bem também influencia. Eu tenho total convicção de que nenhum aluno meu
vai terminar o ano, vai terminar o ensino fundamental, vai terminar a vida escolar dele, sem que eu tenha feito alguma coisa para marcar a vida dele. De alguma forma, a vida dele vai ser marcada. Porque é o desejo do meu coração. Eu falei, Marcos, começa a orar pelas crianças que vocês vão ter no daycare. Eu falei, você precisa gerar esse daycare no mundo espiritual primeiro. Por quê? Porque ele precisa de um propósito. A tua mulher quer servir através de cuidar das crianças. Então, ela precisa entender como que ela vai fazer isso com excelência. Então, ela precisa entender qual é o propósito espiritual que há por trás desse trabalho que ela vai fazer. E, às vezes, a gente não lembra disso. Às vezes, a gente acha que a gente é só uma pessoa comum. Minha mãe costurou a vida inteira dela. Minha mãe já fez até vestido de noiva. As roupas da minha mãe, assim, a costura da minha mãe era uma coisa de primeira. Depois foi ficando velhinha, o olho foi falhando, né? Aí ela foi para o artesanato, que aí não exigia tanta coisa. Mas tudo que a minha mãe faz de artesanato é a coisa mais linda do mundo. Aí você pensa bem, será que a minha mãe foi só costureira? Não foi, porque as pessoas que encomendaram roupa com ela usaram aquela roupa num determinado ambiente. As pessoas fizeram comentário a respeito da roupa. Aquilo trabalhou na autoestima das pessoas. A pessoa vestiu, nossa, ficou bonito, ficou elegante. A pessoa ficou bem quando se viu no espelho com a roupa que ela fez. Com todo o carinho do mundo, com todo o amor que ela fazia. Então, nenhum de nós é só uma profissão. A profissão, seja ela uma profissão tradicional ou não, é a forma que nós escolhemos para que nós possamos cumprir o nosso propósito de servir ao outro. Quanto mais eu me capacito nisso, melhor eu sirvo. Quanto mais quente eu fico nisso, melhor. Mas se eu fizer de qualquer jeito, se eu largar para lá, eu quando monto o slide das aulas do Líder em Mim para as crianças, é o mesmo padrão de slide que eu crio para as nossas aulas aqui. O mesmo padrão. Eu podia fazer anotações numa folhinha de Word e enviar para eles em PDF, por e-mail, mas eu não quero fazer isso. Porque eu quero que o menino olhe para aquela folha e que ele tenha prazer em olhar para ela. Ele tenha prazer em guardar aquela folha. Se ele imprimir em casa, ele vai imprimir e vai colocar numa pasta, ele vai imprimir e vai fazer as atividades ali. Quantas vezes você já recebeu um papel numa reunião? Pode ser reunião de seu filho na escola, pode ser um papel que alguém te entregou num culto na igreja, que a hora que acabou, você embolou e jogou fora. Que a gente simplesmente dobra, às vezes a gente dobra com todo o carinho do mundo, põe até as pontinhas certinhas, assim, ó, que a gente teve um cuidado com aquele papel, e depois a gente vai guardar. Por quê? Porque aquele papel não teve importância para a gente. Por que ele não teve importância? Talvez porque ele não foi feito com o entendimento, com a consciência de gerar na outra pessoa alguma coisa. E o que é se importar? Quando a gente compra um produto de fora, a gente não está fazendo a importação desse produto? Né? Eu compro nos Estados Unidos, eu compro na China, então eu estou importando. Tem gente que trabalha como importador. Quando eu mando daqui para fora, eu estou exportando. Sabe o que significa quando você se importa com alguém ou com alguma coisa? Que você traz aquilo para dentro de você. Quando eu me importo com a Eliomara, é porque eu coloquei a Eliomara dentro de mim, eu importei ela. E por que eu faço as coisas com amor? Por exemplo, os meus alunos, porque eu me importo, porque eu trouxe cada um deles para dentro de mim. Quando chega em novembro, eu já começo a orar pela vida dos alunos que eu já tive, pelos aqueles que vão permanecer e por aqueles novos que vão chegar no ano seguinte. E aí eu tenho uma relação top com todas as minhas turmas. Por quê? Porque eu gerei isso no mundo espiritual. Porque eu não quero ser uma professora morna, porque eu não quero ser uma pessoa morna. Não aceito isso para mim. Não sei viver dessa forma. Eu sou muito
Isso é uma característica muito minha. Eu sou muito 8 ou 80. Ou eu estou dentro ou eu estou fora. Eu não sei fazer as coisas pela metade. E na maioria das vezes eu estou dentro. É raro eu falar, não, estou fora, isso aqui não é para mim. E o que me chamam para fazer, eu faço com intensidade. Dou o meu melhor. Então, guarda isso. A vida é muito curta para ser pequena. O que é uma vida pequena? Uma vida morna. O que é uma vida morna? Uma vida sem vida. Uma vida sem propósito. Uma vida sem razão. Uma vida sem motivo. Onde que está, gente? É Mateus. A parábola do semeador. Eu sei que é Mateus, eu não sei que número. Deixa eu procurar aqui. Semeador. Mateus 13, 3. Mateus 13, 3. Um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava as sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho, e as aves vieram e as comeram. Outras sementes caíram em solo rochoso, e não havendo muita terra, germinaram rapidamente. Mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinham raízes profundas. Outras sementes caíram entre espinhos, que cresceram e sufocaram os brotos. Ainda outras caíram em solo fértil e produziram uma colheita de 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Nós temos 4 tipos de terreno, né? 4 tipos de semeadura. Sementes à beira do caminho. Sempre que na palavra fala sobre estar à beira do caminho, eu entendo que é estar total e completamente fora dos planos de Deus. O cego Bartolomeu, ele estava à beira do caminho. Quando ele começou a gritar por Jesus, Jesus é o caminho, estar à beira do caminho é estar fora dele. Então, as sementes que são jogadas à beira do caminho, elas caíram à beira do caminho e as aves vieram e as comeram. Não teve nem tempo de semear. É a galera que está no mundo. O mundo está à beira do caminho. Ou você está com Jesus ou você está sem Jesus. Quem está sem Jesus, por isso que é tão difícil alcançar o coração das pessoas. Quando elas já não têm, eu costumo sempre orar, quando eu, sei lá, tem um aluno X, tem uma pessoa X que eu quero cuidar dela, eu oro sempre para que o Espírito Santo prepare o coração daquela pessoa para quando eu for estar com ela. Porque às vezes uma palavrinha, uma sementinha só caia e frutifique. Agora, essa moçada, hoje, qual é o alimento delas? Internet. Informação de tudo enquanto é tipo, sem fundamento algum. Eles não se dão ao trabalho de ir lá verificar se aquilo é verdade ou não. Tomam aquela verdade sobre si, fazem daquilo uma bandeira e vão em frente. Aí você vai tentar conversar com a pessoa já está cheia de certezas, a pessoa já está cheia de convicções. Ah, não, porque Deus é isso, Deus é aquilo. A pessoa não conhece a Deus, mas ela tem um monte de definições a respeito dele. E aí, quando você tenta apresentar uma outra, todo aquele conhecimento dela vem e soterra, sabe? Impede aquela semente de crescer. Pessoas, por exemplo, que são muito humanizadas, que são muito intelectualizadas, pessoas que leem demais, que estudam demais. Por que que muitas pessoas abandonam Jesus na universidade? Por causa do conhecimento. Que, na verdade, eu vou chamar por causa da informação. A pessoa se prende à informação. Mesmo ela já tendo conhecido Jesus, mas ela se depara com uma informação e ela compara e, de repente, ela acaba
tendendo para a informação. Porque ela recebe muito mais informação, muito mais influência do mundo do que influência de Jesus. Que às vezes ela está sozinha. Por isso que a gente tem que estar sempre falando, fortalecendo uns aos outros. Sabe, mandando mensagem para as pessoas, orando pelas pessoas. Eu acho lindo naquele versículo, a Maria viu que o vinho tinha acabado no meio da festa. E o que a Maria fez? Sacou o celular e tirou uma foto do negócio de vinho vazio e postou na internet? Não, ela falou com Jesus, ela intercedeu por aquele casal. E às vezes a gente olha para um casal da igreja, que o vinho do casamento dele está acabando, e em vez de a gente falar com Jesus, a gente fala com a pessoa que está sentada do lado, com a vizinha, né? Ó, menina, eu estou comentando com você que é para a gente orar pela fulana. Mas só fala da vida da fulana, mas orar por ela, que é bom mesmo, não faz. Isso, obviamente, não é só na igreja. Até mesmo a gente, às vezes, olha uma pessoa nas redes sociais e vê que o vinho daquela pessoa está acabando. E a gente não se atreve a orar por ela, a falar com Jesus. Jesus, o vinho dele acabou. O que a gente vai fazer? Eu tenho, no mínimo, que falar com Jesus. E é muito top, porque quando Jesus fala, né, com Maria que o tempo dele ainda não chegou, Maria não fala mais com ele. Maria fala com os homens, com os empregados. Façam tudo o que ele disser. Talvez Maria soubesse que a simples presença de Jesus naquele lugar seria suficiente para transformar qualquer coisa. Porque a palavra não fala que Jesus orou, né? Fala só que ele mandou encher aqueles recipientes lá, que aqui diz, falei que é João 2. João 2, 3. Ah, tá. E mulheres, não me diz respeito e tal. Sua mãe, porém, disse aos empregados, façam tudo que ele mandar. Jesus disse, aí pulei um trechinho, que fala dos potes de pedra, da capacidade deles entre 80 e 120 litros. Jesus disse aos empregados, encham os potes com água. Quando os potes estavam cheios, disse, agora tire um pouco e leve ao mestre de cerimônia. Jesus não orou, Jesus não declarou, Jesus não fez nada. A simples presença dele foi suficiente para transformar a água em vinho. Às vezes, a nossa simples presença num lugar é suficiente para transformar aquele lugar. Mas a gente não quer ir, porque a gente não gosta das pessoas que estão lá. Tem, sei lá, um parente, alguma coisa. Gente, é muito ruim você ir na casa de um parente, por exemplo. Meu irmão, meus pais são católicos. Meu irmão já foi até coroinha da Igreja Católica, tá? E hoje meu irmão é completamente afastado de Deus. Eu não me atrevo a dizer que ele é ateu, porque eu não sei se é. Mas, para você ter uma ideia, eu tenho um sobrinho, o Luca, que tem síndrome de Down. E uma vez o Luca falou assim, vó, Deus é pai? A minha mãe falou, é. Ele falou assim, meu irmão falou assim, mãe, não fica falando essas coisas para não confundir a cabeça dele. Não posso entender que ele crê em Deus, em Jesus, diante de uma declaração como essa. Então, meu irmão é hoje uma pessoa que tem água dentro dele. A esposa dele compartilha bem dos pensamentos dele. Aí eu te pergunto, que prazer eu vou ter em estar numa casa em que as pessoas não consideram que a presença de Deus é bem-vinda? Prazer algum. Mas a minha presença naquele lugar pode mudar aquele ambiente. Não a minha, não eu, mas a presença de Cristo em mim. A ponto do meu sobrinho, que tem síndrome de Down, o Lucas já orou comigo, o Lucas aceitou Jesus comigo.
A minha mãe ontem falou que ele liga para minha mãe todos os dias, 8h30, 10 da manhã e 8h30 da noite, de 8 às 9. Aí minha mãe ontem falou assim, filha, hoje a gente vai terminar a oração mais cedo, porque 9 horas a vovó, que ontem parece que teve parece que rolou pela internet, as pessoas, uma convocação, para que todos estivessem em oração, independente do credo, né? Às 9 horas da noite. Falei assim, e a vovó vai orar e tudo. E falou, vó, eu oro com você. Olha, gente, ele tem síndrome de Down. E aí, eu acredito que através da presença do Luca, eu não preciso ir até lá. Mas se eu invisto, por exemplo, na vida do Luca, a presença do Luca naquela casa pode transformar, a ponto da mãe ter comprado para ele de presente uma Bíblia. Então, como que uma mãe e um pai que não acreditam em Deus dá uma Bíblia de presente para o filho? Então, você vê que as coisas estão se movimentando. Por quê? Por causa da presença de Jesus no Luca. Por causa das intercessões da minha mãe, por causa também das minhas intercessões. Então, a gente precisa entender que quando a gente vê que o vinho do outro está acabando, o que nós temos que fazer é ir lá e falar com Jesus. Só ele pode resolver. E isso faz parte da gente ter uma vida que não é morna. Porque a vida morna é essa que eu olho o outro se lascando e ou eu ignoro, falar, é problema dele, ou eu ainda aproveito e falo mal um pouquinho, né, lá, tá vendo, ó? Tá nessa situação por causa disso, disso e disso. Eu julgo a pessoa, mas fazer o que tem que ser feito, que é orar, eu não faço. Gente, quantas vezes, nesse tempo agora, teve um dia em que eu falei, cara, como eu tô sendo egoísta. Como eu tenho orado pelos meus e os outros. E as pessoas que não têm Jesus na vida delas. E as pessoas que, a família, né, que por um motivo qualquer não tem alguém intercedendo por elas. Como é que faz? Será que é só pelos nossos que a gente deve interceder? Será que a gente vai deixar para interceder só quando o Covid bater na porta da nossa casa? Porque, gente, eu te digo, até esse momento, o Covid, ele era um acontecimento, ele era quase uma fofoca que acontecia na casa dos outros, sabe? Aquele negócio que você nem tem certeza se é bem assim. Será que é isso tudo mesmo que o povo está falando? Eu acho que não é isso, não. Como disse nosso presidente, isso é uma gripinha boba, o povo está de frescura, está de exagero. Mas quando ele acontece dentro da tua casa, a coisa muda de figura. Aí você olha e você fala, caramba. Eu postei lá no grupo um vídeo do Alex Baio. Não sei se eu postei no grupo, acho que eu postei. O Alex Baio é um pastor da Lagoinha, se não me engano, de Belo Horizonte. O Alex teve Covid. Gente, tem um vídeo dele, parece que ele estava em fase terminal de câncer. De tão destruído que o cara estava. E aí depois, ele falou que mesmo quando ele saiu, as pessoas perguntaram, você teve alguma direção, você teve alguma direção espiritual, alguma coisa? Ele falou, não tive. Só que tempos depois, uns 20 dias depois, foi que a ficha dele caiu. Foi que um dia ele estava fazendo um devocional, e aí Deus falou com ele. Porque ele disse que ele queria morrer. Ele desejou morrer, tamanho o sofrimento em que ele estava. Ou pelo menos ele tinha pesadelos, e nos pesadelos ele falou que ele tinha um sofrimento, ele não sabia se era real, se não era mais, e ele tinha um nível de sofrimento que ele desejava morrer, mas ele não conseguia morrer. E aí Deus falou com ele, assim vai ser a eternidade no inferno. Né? Não é isso que a palavra fala com a gente? Que as pessoas, elas tentarão buscar a morte, mas elas não vão conseguir morrer, nem a morte elas vão encontrar. Imagina a pessoa sofrer a um nível tal de desejar a morte e ela não conseguir morrer. E ele passou por isso num sonho, de 1 ou 2 noites, talvez. E as pessoas vão passar por isso a eternidade. Então, a gente precisa se posicionar.
A gente precisa aumentar o calor da nossa vida espiritual. A gente precisa sair dessa zona de conforto morna na nossa vida espiritual. E aí, quando eu olho também, eu preciso sair de uma zona de conforto morna dentro da minha casa, como mãe, como filha dos meus pais, como esposa, como professora, como eu aqui com vocês. Eu não posso chegar aqui e... gente, hoje eu não preparei. Não, porque isso é ser morno. Eu tenho que trazer o meu melhor. Pode até chegar um dia e falar, gente, hoje eu quero só bater um papo e tal, eu não tive tempo de preparar um conteúdo, mas eu queria estar aqui com vocês, de repente a gente conversa, vai lembrando, vocês podem comentar alguma coisa que vocês viveram, sem problema nenhum. Mas sabe, quando às vezes, o lance que eu falei, é o professor que... Eu tive uma professora que ela mandava a gente abrir o livro e copiar do livro, ela não se dava o trabalho de passar do livro no quadro, não. Ela mandava a gente abrir o livro e ficar fazendo cópia do livro no caderno. Você é professor onde? Está ensinando o quê? Está ensinando cópia. Está ensinando a ficar com a letra bonita. É o máximo que ela ensinou. Está morna. Hoje, um professor que não se interessa em meio a uma pandemia por coisas que podem potencializar a sua aula, está morno. Outro dia eu perguntei, numa reunião de professores, que todo mundo reclama que a galera fica com a câmera fechada. Aí eu perguntei, se você tivesse uma aula como a sua, você assistiria 50 minutos de câmera aberta? É isso que eu me pergunto todo dia. A aula que eu vou dar hoje para os meninos, eu quero que eles fiquem de câmera aberta. Porque é bom quando você pode olhar no olho da pessoa. Falei, eu tenho que gerar um conteúdo que vai fazer com que eles permaneçam com as câmeras abertas até o final. Então, quando começa muito a fechar a câmera, eu falo, opa, tem alguma coisa, eu tenho que mexer alguma coisa nisso daí. Então, o professor precisa estar preocupado com isso. Um excelente professor de sala de aula pode não ser um excelente professor aqui. Porque aí ele vai ter dúvida. Gente, como é que faz isso? Como é que compartilha a tela? Tem problema ter dúvida? Não. Mas antes de eu dar uma aula, que a escola escolheu, no nosso caso, o Hangout Meet, né, que a gente usava antes, para poder dar aula, eu preciso entrar, chamar meu vizinho, meu irmão, minha filha no celular. Teve um dia que eu fiz isso aqui em casa. Falei, Ana, eu vou entrar numa aula aqui, liga aí o celular. E aí ficou minha filha no celular e eu aqui, e eu aprendendo todos os mecanismos, as coisas que tinha que fazer, para quando eu fosse dar aula, eu não ter que ficar... Porque isso gera insegurança no outro, gera insegurança em quem te ouve. Então, eu preciso fazer o que tiver que ser feito em todas as áreas da minha vida para que eu não tenha uma vida morna, uma vida sem propósito. Gente, o em cima do muro, eu falo que o muro já está do outro lado. Não existe em cima do muro. Né? Tem gente que fala, não, eu leio a Bíblia, eu acredito na Bíblia, mas tem umas coisas, tá? Esse negócio de Adão e Eva, e não acredito nisso, não. Tem umas coisas lá e tal. O que é essa pessoa? Essa pessoa está em cima do muro. Ou eu creio ou eu não creio. O muro já está do lado de lá. O muro já está no inferno. Não se posicionar já é uma posição. Não decidir ter uma vida quente ou fria, porque o frio aí não é negativo. O negativo é o morno. Porque às vezes você pode não ser daqueles que rola e baba na igreja. Tem gente que cai por qualquer coisa. Não estou nem criticando, nem falando se está sendo nada disso. Mas tem gente que tem uma sensibilidade. Tem gente que vibra no culto da igreja. Ok, essa pessoa tem um estilo. O outro lá se enche no seu silêncio, quietinho. Quando eu perdi um irmão, aí já tinha alguns anos, eu acho que já tinha alguns anos, minha mãe ainda se doía. Um dia minha mãe foi na igreja católica, sentou lá na frente, tinha uma projeção de Jesus na parede. Ela olhou para aquela projeção e falou, Jesus, você tirou ele de mim. Para que você tirou ele das drogas para você tirar ele de mim? Ela falou que aquela projeção veio aumentando, aumentando e chegou perto dela. E falou assim, eu salvei ele para mim.
Acabou a dor da minha mãe. Sente falta? Sente, mas não sofre mais. E aí eu te falo, se a minha mãe tivesse uma vida espiritual morna, minha mãe lê Bíblia o dia inteiro? Não. O católico não tem tanto hábito de ler Bíblia como o evangélico tem. Né? A igreja evangélica, ela estimula muito a leitura da Bíblia. E na igreja católica isso não é tão estimulado assim. Né? Então ela não lê a Bíblia todo dia. Mas ela está com Jesus o tempo inteiro, conversando com ele, vivendo com ele o tempo todo. Hoje eu estava pensando, a minha mãe, com 5 anos de idade, minha mãe morava numa casa de sapê. Não era uma casa, era um rancho. Um rancho, a gente estava conversando isso hoje de manhã. Era um rancho com a cobertura de sapê. Hoje a minha mãe tem o próprio apartamento dela. Um apartamento de 3 quartos, uma copa, uma cozinha, uma área, banheiro de empregado e garagem. Quando a minha mãe foi comprar esse apartamento, quando ela foi ver o apartamento, ela falou, Jesus, eu estou indo ver porque eu sei que você vai comigo. Quando ela abriu a porta, ela falou, Jesus, eu estou abrindo porque eu sei que você está entrando comigo. A minha mãe não tinha dinheiro suficiente para comprar o apartamento e hoje ela mora nesse apartamento que já está 100% pago. É porque ela não tem uma vida morna com ele. E isso é em todas as áreas da nossa vida. A gente já falou, a liderança é dada para quem faz mais do que é necessário, para quem faz mais do que é pedido. Quando você só faz o que te está sendo pedido, você está fazendo, você está tendo uma vida morna. Se eu, como professor, o que me é pedido? Que eu ensine. Eu tenho que dar, eu tenho um cronograma, eu tenho que cumprir meu cronograma com os meus alunos. Pronto, cumpri o cronograma, ok. Fiz todos os exercícios da apostila. Fiz chamada todo dia, fiz lista de menino que não deu dever, que não fez dever, papapá. Pronto. Sou uma professora exemplar. Exemplarmente morna. Quando os meus alunos estiverem na faculdade e eles se lembrarem, eles não vão se lembrar de mim. Gente, quantos professores você não lembra nem o nome? Você não lembra nem a cara deles. Quem deu aula de geografia para você quando você estava no 8º ano? Se não foi um professor que marcou a sua vida, você não vai lembrar. Agora, pensa aí no dia que você fez um tratamento de pele, de cabelo, você trocou um dente, que você foi numa consulta médica, que você foi atendido de uma tal forma que você nunca mais esqueceu aquela experiência. É assim que a gente se eterniza. É assim que a gente não morre. Porque a gente não cai no esquecimento. Tem gente que a gente quer esquecer. Tem coisas, às vezes, tem gente que atende a gente tão mal, que serve a gente tão mal, que a gente não volta naquele lugar para não ter que lembrar daquela pessoa de novo. A gente quer esquecer que aquela pessoa existiu. Tem professor que a gente tem, que você quer esquecer que você teve aula com aquela pessoa. Que quando mudava para o ano seguinte, você falava, pelo amor de Deus, que não seja fulano, que não seja fulano. Quando você ia olhar no horário, você, graças a Deus, ele não vai dar aula para mim. Sabe, a gente quando morrer, a gente vai fazer falta ou as pessoas vão dar graças a Deus? As pessoas vão falar, nossa, com tanta gente ruim para morrer, vai morrer fulana, uma pessoa boa, uma pessoa A, uma pessoa B. Você fala, já foi tarde. Sabe, se você mudar da sua vizinhança, se você mudar de igreja, se você sair do seu trabalho, for trabalhar numa outra coisa, num outro lugar, o que as pessoas vão falar quando você sair? Vocês já viram o filme do Denis, o Pimentinha? O Denis, o Pimentinha, era um menino que morava num orfanato. E ninguém, não tinha uma pessoa que quisesse adotar aquela criatura. Oi, Pimentinha. Não tinha ninguém que quisesse adotar aquela criança. Um dia, uma família foi lá e adotou. Aí todo mundo dando tchau, triste.
Aí o carro sai. Gente, quando o carro sai, começa a sair balão de tudo enquanto é janela do orfanato, começa a tocar música, todo mundo começa a celebrar, bater panela. Será que é isso que vai acontecer com a gente? Não é possível. O Pimentinha, ele tinha uma personalidade, ele marcou, tá certo que, coitado, ele marcou de forma negativa, mas ele marcou a vida daquelas pessoas. A gente precisa marcar a vida das pessoas, para que a nossa vida não seja curta. Como é que a nossa vida é prolongada? Na lembrança que as pessoas têm da gente. Por que muitas amizades permanecem independente da gente estar perto ou não? Por causa da lembrança. Você sabe o que é recordar? Coração, em latim, é cordis. Uma pessoa que é cordial com você, porque ela foi amável, ela te tratou bem, te tratou com carinho. Nossa, ele foi tão cordial comigo, foi educado, foi gentil. Recordar é voltar ao coração. Por isso que quando você vai num lugar, coisas boas que você já viveu, você vai num lugar, você traz uma recordação daquele lugar, porque foi bom. Agora, você acha que o Alberto trouxe recordação do hospital para casa? Nunca. Nunca. Mas ele vai sempre se lembrar disso. Então, lembrar é uma coisa, recordar é outra. Recordar é voltar ao coração. Aquilo tem que estar dentro do teu coração. Então, a gente tem que tentar se exportar para o coração das pessoas. E a gente tem que buscar importar as pessoas para o nosso coração. Foi isso que Jesus fez com a gente. Jesus se importou com cada um de nós. Jesus levou cada um de nós para dentro do coração dele. E porque ele fez isso, ele viveu o propósito dele com plenitude. Jesus tinha uma vida em abundância, por isso ele podia nos oferecer uma vida em abundância. Quantas pessoas já te convidaram para ir para a igreja, para poder fazer qualquer coisa que você não aceitou por causa da própria vida da pessoa? Porque a vida da pessoa não te atrai. Não é um convite para que você queira estar com ela num outro lugar. A pessoa, toda vez que te encontra, quer praguejar na sua vida, quer falar que só quer apontar os seus erros, só quer falar as coisas que você está fazendo de errado. Ó, se você não fizer isso, ó, vai acontecer isso, hein? Deus vai fazer isso, que não sei o quê. Como que você vai querer fazer diferença na vida dos outros agindo dessa forma? Jesus nunca fez isso. Nunca fez. Então, ó, o que nós vamos guardar de hoje? Viver uma vida abundante é viver uma vida com propósito. Viver uma vida com propósito é viver uma vida quente ou gelada, jamais uma vida morna. Vida morna é vida sem propósito. Vida morna vai nos levar ao esquecimento. Olha que doideira. Morrer, no grego antigo, que é o negócio do esquecimento que eu falei, tem o mesmo significado que esquecer no latim, se não me engano. Acho que eu olhei, acho que na mitologia latina tem uma coisa assim. Eu sei que morrer e esquecimento tem ligação quando você vai lá na raiz da palavra. A gente morre quando as pessoas esquecem da gente. E a gente vive quando as pessoas lembram da gente. E quando que as pessoas lembram da gente? Quando elas nos importam. Quando elas nos levam para dentro dela. Agora, eu tenho que ser uma pessoa importável, eu tenho que ser um produto importável. Se quando alguém quiser me importar, eu colocar taxas e mais taxas de alfândega, ninguém vai querer saber de mim. Por isso que todo mundo quer saber de Jesus. Quem conhece Jesus, né? Porque a palavra fala, a gente tem que anunciar Jesus, assim como a gente anuncia um produto. Agora, como que eu posso te anunciar? Deixa eu pensar uma coisa aqui que eu não tenho o menor conhecimento. Por exemplo, produto de cabelo, para fazer escova. Como que eu posso anunciar para você um produto de cabelo para fazer escova se eu não conheço esse produto? Não tem jeito. A Valéria, toda vez que chega um produto no salão dela, ela testa nela primeiro, para depois testar nos outros. Ela conhece, ela tem intimidade com o produto primeiro.
Então, para que eu possa anunciar Jesus, eu preciso conhecer o que eu estou anunciando. Não é bom quando você chega num lugar para comprar alguma coisa, a pessoa sabe te descrever o produto de cima e embaixo. É isso, faz aquilo, não sei o quê. Você limpa desse jeito, guarda desse jeito. Ó, vou te dar uma dica. Se você fizer assim, assim, assado, ele vai durar mais. Você compra com muito mais segurança. Agora você pergunta para o vendedor. Hoje, quando o Alberto foi fazer o teste para ver que ele não tinha mais nada, que ele estava zerado. Eu liguei para uma farmácia e falei, moça, situação é essa, qual o teste que ele tem que fazer? O balconista. Ele tem que fazer... Espera que eu vou perguntar à farmacêutica. Perguntou, voltou. Ele tem que fazer o PCR. Eu falei, posso falar com a farmacêutica? Falei com ela. Ela falou, não, ele tem que fazer o sorológico. Liguei para outra farmácia. Pedi para falar com o farmacêutico. O farmacêutico falou a mesma coisa, ele tem que fazer o sorológico. Ou seja, eu tenho que ir em quem entende da parada. Não adianta você ir no intermediário, naquele que sabe mais ou menos. Tanto que a hora que ele falou, eu falei, ok, quero marcar. Por quê? Porque ele me passou confiança, porque é o próprio farmacêutico quem faz o teste. Então, ele está ali todo dia, ele vê as coisas, ele tem experiência com aquilo. Então, ele pode falar com propriedade, ele pode falar com autoridade. Agora, quando o balcão... Não, eu acho que deve ser. Eu acho que deve ser. Não, eu acho que Jesus... Não, tem uma passagem... Não, mas peraí. Menina, não está lembrando direito? Não tem como. Eu vou decorar a Bíblia, tem que saber os endereços. Não tem que saber nada disso. Mas quando a gente tem comunhão com Ele, o Espírito Santo traz a nossa lembrança, os versículos. Eu não sei se já aconteceu. Você saca um versículo do bolso assim e fala, cara, de onde que eu tirei isso? Mas se não lê, não tem como o Espírito Santo te lembrar de algo que você não leu, de algo que você não jogou aqui para dentro. Vou fazer prova, eu estudo, o Espírito Santo traz o meu estudo, a minha lembrança. Agora, se você não estudar, ele vai trazer o quê, a sua lembrança? O filme que você ficou assistindo, em vez de estudar para a prova, em vez de estar lendo a Bíblia. Ok? Então, meninas, vamos tacar fogo na nossa vida. Mas não é fogo estranho, não, hein? É fogo do Espírito. Vamos viver uma vida quente, uma vida fervendo. Vamos fazer diferença na vida dos outros. Qual é o outro? O próximo, o que está no quarto do lado, o que está na parede atrás de você. Esse é o primeiro que você tem que fazer diferença na vida dele. Esse é o primeiro que tem que se lembrar de você quando você sair de casa. Fulana está demorando. Fulana, você não vem para casa, não é tão gostoso quando a Ana faz isso comigo. Mamãe, onde você está? Você está demorando. Aí eu chego em casa, ou o dia que eu não saio, e que eu estou com ela, ela fala, mamãe, eu gosto tanto de ficar com você. Caramba, ela fala que eu sou a melhor mãe do mundo. Eu vou achar que não? Claro que eu vou achar que sim, com todos os meus defeitos como mãe, mas se ela tem prazer em estar na minha companhia, amém, graças a Deus, Fania, que ele continue abençoando todas nós. Porque esse tempo que a gente vem ter aqui é para ele sabe disso. E o Luciano Subirá falou uma coisa outro dia, ele está lançando um livro que se chama Revelação para a Realização, uma coisa assim. E tem uma palestra dele, uma ministração dele falando sobre isso. Aí ele fala que quando Jesus perguntou para os discípulos, e foi Pedro que respondeu, quem eu sou? Aí quem os outros dizem, fala que você é Elias, não sei o quê, e você? Quem você diz que eu sou? Aí Pedro fala, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Aí Jesus fala com ele que ele teve uma revelação, que aquela revelação foi dos céus, que não foi carne nem sangue quem disse aquilo para ele, tinha sido o próprio Deus quem tinha revelado para ele. E em seguida, Jesus fala, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E isso dá margem para confusão, né? Só que se você vai no original, ele usou duas palavras diferentes. Tu és Petrus, e sobre esta Petra. Petrus é pedra pequena, Petra é rocha, montanha. Então, ali ele diz que Pedro tinha a mesma natureza que ele, Cristo, que é a rocha.
Não que você seja uma pedrinha insignificante, mas você é uma pedra que tem a mesma natureza que eu tenho. Então, quando você tem guarda isso, fica atenta com isso. Porque eu sei que às vezes aqui na aula tem coisa que você vai e anota. Mas guarda uma coisa, todas as vezes que você tem uma revelação sobre Deus, ele te dá uma revelação sobre você. Quando eu sei quem Deus é, ele também me mostra quem eu sou. Então, guarda isso, cria expectativa. Todas as vezes que algo lhe for revelado a respeito de Deus, você fala, Deus, e aí? Como é que isso volta para mim agora? Você me deu uma revelação a seu respeito. Agora me dá uma revelação da mesma natureza a meu respeito. E é nisso que a gente cresce. Às vezes a gente fica querendo ter uma vida espiritual, uau. A gente fica achando que tem que ficar na charamanai o dia inteiro, que tem que ficar... Problemas? Nenhum. Ouvir louvor o dia inteiro, orar em línguas o dia inteiro, não tem problema nenhum. Mas tem gente que acha que isso é obrigatório. É regra. Tem que orar em línguas 6 horas por dia, ouvir louvor 3 horas por dia, ler 20 páginas da Bíblia, ler a Bíblia em 6 meses, 3 meses, 2 meses, 1 mês. Tem que ser assim para você ter uma vida espiritual. E aí o Alberto falou comigo, ele falou, amor, o diabo me mostrou o mundo sem a graça. Eu conheci uma realidade que eu nunca tinha visto na minha vida. E aí eu vou te dizer, nossa casa, nossa vida, o fato de podermos estar aqui, isso é graça. Alimento na mesa é graça. Abraçar o filho, a filha, o marido, a esposa, o neto, o sobrinho, é graça. Porque fora da graça as pessoas não se abraçam, elas se atacam. As pessoas não fazem planos para crescer, para prosperar, faz plano para poder destruir a vida do outro. Nós vivemos o sobrenatural de Deus da hora em que a gente abre os olhos até a hora em que a gente fecha de novo para dormir. A gente precisa entender isso. Tem como viver ainda mais? Tem como viver ainda mais. Mas a nossa vida já é sobrenatural. Gente, o que explica o Alberto ter sido contaminado pelo vírus? A minha filha, no mesmo dia em que ele foi contaminado, bebeu Coca-Cola no mesmo copo que ele. E não pegou. Ficou comigo o dia inteiro, fomos na casa dos meus pais, ninguém pegou. O que explica o filho dele ter ficado dentro do carro? O filho levou a mãe para o hospital, levou o pai para o hospital. O pai e a mãe sem máscara, dentro do carro, junto com ele. Gustavo fez exame semana passada, negativo. Como que você vai explicar isso? Isso é graça. Isso se chama. Por isso que Paulo entendeu, a tua graça me basta. Qualquer coisa que eu queira antes da graça para minha vida é vaidade. Pode ter certeza disso. Se eu dou mais importância para a prosperidade, se eu dou mais importância para o meu crescimento profissional, se eu dou mais importância para qualquer coisa na minha vida, antes de dar importância. Não, eu oro tanto quanto eu leio os meus livros lá de desenvolvimento pessoal. Está errado. Tudo que está no reino tem que ser um pouquinho. Isso aqui, ó. Mas tem que ser um pouquinho a mais. Sempre. Por quê? Porque a liderança é dada para aquele que faz mais que lhe é pedido. Deus se agrada do nosso a mais, da nossa entrega a mais. Sabe aquele dia que você está, nossa, mal, e aí a sua amiga te liga e a sua vontade é você desabafar com ela, e aí você respira, apruma e põe a tua amiga no lugar? Você já percebeu que você também fica no lugar depois desse bate-papo? Deus se agrada disso, gente. Quando a gente faz, é o outro primeiro. Mas ele também se agrada quando a gente entende os nossos limites. Fala, Jesus, hoje eu não consigo, me perdoa. Levanta outra pessoa, eu oro por ela, eu intercedo. Levanta outra pessoa para cuidar dela.
Mas hoje, Jesus, eu preciso de você, hoje eu não consigo. Tudo bem, tudo bem. Cara, ele é Jesus, né? Ele não sou eu, nem você, ele é Jesus. Outro dia eu me dei conta que Jesus teve Covid. Já pararam para pensar nisso? Quando a palavra fala que todas as enfermidades vieram sobre ele. Todas as doenças que já existiam antes da morte de Jesus e todas aquelas que vieram depois. As que viriam depois. Aí você consegue imaginar que Jesus teve num único momento câncer, AIDS, reumatismo, artrite, labirintite, dor nos rins, problema de coluna, ebola. Você consegue imaginar todas as enfermidades sobre ele? É desse cara que a gente está falando. Dá para ter um tempinho extra para ele, não dá? Tem que dar, gente. Se isso hoje não deu, ok. Jesus me perdoa. Foi uma péssima amiga de novo. De novo. Se isso hoje deu, uau! Hoje deu, que bom. É isso, gente. Porque isso é viver uma vida verdadeira. Reconhecer, hoje eu estou fraca. Aí ele fala, é na tua fraqueza que eu me revelo, que eu sou forte. Quando você admite, ele fala, vem cá, deixa eu te pôr no colo. Ele cuida de você e depois da próxima você não precisa falar, Jesus, hoje eu não aguento. Você fala, ok, Jesus, hoje pode mandar. Hoje eu vou ficar firme. Depois, Jesus foi punk, hein? Tô aqui, ó, pingando. Tô cansado, vou tomar um banho e vou dormir. Mas eu ouvi a minha amiga e eu tive uma palavra sua para transformar a vida dela. Gente, isso é viver, gente. Isso é viver. Partilhar, compartilhar o pão que ele nos alimenta todo dia. Isso é viver. Isso é viver uma vida fervendo. Agora, fora disso, se a gente ficar só se enchendo, ler Bíblia, ler livro, entendeu? Nossa, alguém fala, cara, que isso é mesmo, e aí a gente vibra. E isso está aqui, ó. Só aqui dentro, apodrecendo aqui dentro. Porque a água parada apodrece. Tem que fluir. E quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Quanto mais a gente entrega, mais ele dá. Ai, eu amo viver dessa forma, gente. Eu amo. Ok, meninas. Estou muito feliz porque a Cris conseguiu aparecer aqui hoje. A Cris é uma figurinha muito especial para a minha vida. A gente está junto há quanto tempo, né, Cris? A Cris está lá na Espanha me esperando. Em breve eu vou passar. Isso mesmo, estou te esperando aqui. Já tenho quase 2 anos, né, eu acho. Já tem quase. Só de pandemia tem um, né? E já levava um antes, depois de 2 anos mesmo. Exatamente. Mas eu vou, preocupa não que eu vou. Eu e a Ana, de vez em quando, a gente pega para fazer roteiro. Entendeu? Eu tenho uma amiga da Itália, eu tenho amiga em Portugal, tenho a Cris na Espanha, entendeu? Então a gente está fazendo o roteiro de como é que vai ser. Tá tudo pertinho, tá tudo pertinho. Fácil. Tá bom? Meninas, um beijo maravilhoso no coração de vocês. Obrigada por cada oração. Eu morri de rir. A Ana postou lá no grupo assim, eu não sou como vocês, mas eu também converso com Jesus. Eu falei, cara, eu não sou como vocês. Como assim? Como que eu sou? Como que você é? Não tem. Ainda bem que ela não é comum, nenhuma de nós. Ainda bem que ela já entendeu que ela não é comum. Ela que nem eu falo para minhas filhas, cada uma de vocês são únicas e especiais, assim que... Totalmente. Totalmente. Né? Então, assim, obrigada por cada oração. Contem comigo também para estar orando junto com vocês. A Valéria também está aí. A gente tem orado por uma amiga dela que está num momento bem desafiante também. Né? E a gente lembrar de orar por pessoas que estão passando por outras coisas agora que não tem nem nada a ver com Covid. Eu tenho uma amiga que a cirurgia de vesícula dela
Parece que eles colocam tipo um anel para fechar a cirurgia, o anel abriu. Nossa. Como é que faz para resolver? Tem que fazer outra cirurgia para colocar o anel de novo. Colocar outro, sim. Que garantia eu tenho de que não vai sair de novo? Nenhuma. Nenhuma. É o seu organismo que decide. Aí você olha e fala, eu no hospital na pandemia, mas está sentindo dor. E aí? Então, tem muita gente que está internada por inúmeros motivos. E às vezes a gente concentra as nossas orações. Né? Então, vamos falar para Jesus entrar no hospital inteiro. Varrer o hospital inteiro, estar por lá. Eu declaro, gente, que não vai ter morte, hoje não vai ter morte, em lugar nenhum. Entendeu? Eu falo da polícia também. Gente, os profissionais da saúde, temos que orar por essas pessoas que estão, principalmente aqueles que estão nessa ala do Covid, para Deus guardar a vida deles. Os motoristas também, né, Cissa? Motorista. Sim. Nossa, morro de pena. Entendeu? O cara que é motorista de Uber, que é motorista, ele não tem escolha. Não motorista de ônibus, né? Trocador, o motorista ainda fica um pouquinho mais isoladinho, mas o trocador fica lá, ó, no meio da muvuca. Né? Ou seja, aquilo que a gente falou, nós não fomos contaminadas, então, no mínimo, a gente tem que interceder, no mínimo. Sim. Verdade. Então, ó, beijos para vocês. Nossa aula hoje não tem nada, é só um encontro, mas está maravilhoso. Foi ótimo. Mas foi tremendo. Foi ótimo. Obrigadão, Cissa. Um beijo grande. Meninas. Obrigada. Com Deus. Até a Falou, próxima. pessoal. Tchau, tchau. Tchau.